e projetar aqui a tela. Inicialmente colocando aqui o livro de vocês, né, nós vamos começar, na verdade, o tema 3. Eu não sei se na última aula a gente já tinha até comentado alguma coisa em relação a isso aqui. Mas nós vamos reforçar isso aqui, acho que não. Acho que eu tinha falado do tema 2, certo? Confere isso? Alguém se lembra? Eu acabei não olhando lá no vídeo da última aula. Sempre gosto de olhar. Hoje realmente não olhei. Os senhores conferem isso ou não? A gente começaria o tema 3, página, deixa eu ver só a página aqui do livro. Tirando a nossa página aqui. Tem que estar aqui também, né? Esse é o 4. Pessoal, bom dia, bom dia. Página 97. Confere aí. Conseguiram localizar no livro de vocês? Calculando a variação de entalpia de uma reação a partir das entalpias de formação e pela lei de Hess. Nós vamos, porque confere aqui comigo, a última aula nossa, só para retornarmos aqui, nós falamos exatamente da variação de entalpia, confere? Olhando, né, o que seria quando eu tinha uma reação exotérmica, uma reação endotérmica. Falamos da questão da alotropia, né, das espécies mais estáveis, que têm menor energia, e isso é possível também calcular, né, com relação à variação de entalpia. E nós marcamos para vocês, né, da página 95, o exercício de 1 ao 5. Foi isso? Falando da entalpia padrão, né, o estado padrão, que é a convenção, né, possui entalpia igual a zero. Isso aqui é uma padronização, isso para substâncias simples é sempre igual a zero. Lembram disso ou não? Isso aqui está até meio desconfigurado. Confere? Bom dia, bom dia, bom dia. Alguém está me ouvindo ou não estão me ouvindo? A gente está ouvindo, professora. Ah, obrigada. Achei que eu estava solitária, agora achei que era vocês que estavam desconectados. Foi assim? Quem falou aí para mim, por favor? Quando eu não ouço vocês, me dá até uma dor no peito. Engraçado, né? Em sala de aula, eu queria que vocês ficassem em silêncio. Agora aqui eu quero que vocês falem, porque é difícil. A única coisa que eu tenho em contato de vocês é a voz. Pois é. Isso aqui nós paramos aqui. Confere, nós estamos corretos? Sim, a gente tinha parado quando estava falando sobre quando se determinou uma entalpia padrão como referência para definir as outras. Exatamente. Então, é isso aqui que nós vamos continuar, né? Baseado nisso, na equação termoquímica. Mas para isso a gente vai voltar lá no livro de vocês, no nosso livro, né? Que é o tema 3. Calculando a variação de entalpia, né? A partir da entalpia de formação pela lei de Hess. Então, aqui tem um texto referente à abertura, que a gente sempre gosta de ler. E aí eu vou pedir para você ler para mim. Quem falou aí comigo foi o Rafael, foi quem mesmo? Lucas. Lucas, então lê para nós, você consegue visualizar essa parte aqui, ou o que é que leva para a lousa? Esse Sim, primeiro parágrafo aqui. eu consigo visualizar. Então tá bom, obrigada. Teoricamente, a sacarose pode ser formada a partir da reação entre carbono e grafite, gás hidrogênio e gás oxigênio. No entanto, na prática, essa síntese dentro de um calorímetro é muito improvável, pois as moléculas de sacarose são complexas e sua síntese envolve várias etapas. Como então determinar a variação de entalpia de reação que não se pode reproduzir em laboratório? Neste tema, serão apresentadas algumas estratégias para calcular a variação de entalpia nas reações químicas nas condições de padrão. Certo? Então, tem reações que nós conseguimos, né, sintetizá-la no laboratório. Eu tenho, por exemplo, um princípio ativo extraído, né, de um determinado tipo de composto natural, de substância natural, vamos dizer assim, né?
e eu posso sintetizá-la no laboratório, é o que é o mais comum. Mas determinadas reações ficam inviáveis, né, energeticamente falando. Então, são situações que... E como que eu posso, então, né, reproduzir, determinar a variação de energia, né, essa entalpia nesse processo? Então, é isso que a gente vai aprender agora, e teve aí, né, um pesquisador que propôs alguns mecanismos, e nós vamos entender esses mecanismos. Então, aqui, né, tem um temazinho que é a questão, né, de compressão, né, expansão de motor, que vocês entendem muito melhor do que eu. Mas que ele vem explicando exatamente, né, algumas etapas disso aqui. Vamos ver essas etapas aqui. Lucas, lê para nós novamente. Calculando a variação de entalpia a partir das entalpias de formação. Calculando a variação das entalpias a partir das entalpias de formação. Os motores de combustão interna do tipo 4 tempos, carros em geral, na versão flex, podem ser abastecidos com gasolina, etanol ou a mistura desses dois combustíveis em qualquer proporção. Seu funcionamento ocorre em 4 etapas. Acompanhe a ilustração a seguir. E aí tem aqui as etapas, né? Por isso que são chamadas de quarto tempo, né? Que é a admissão, a compressão, a expansão e depois a descarga, né? Mas o que isso tem a ver? Vamos só ver essa análise aqui inicialmente. Eu vou explorar mais um pouquinho, Lucas. É só esse pedaço aqui, tá? Na admissão. Na admissão, a mistura vapor, combustível e ar é adicionada ao interior do cilindro. Veja a ilustração. Na compressão, com as válvulas de admissão e descarga fechadas. Isso. Opa, Pode falar. tá bom. Eu vou parar de mexer. Só estava querendo mostrar lá, mas vou parar. Depois eu volto. Pode continuar. Tá bom. Aqui que ainda não apareceu pra mim. Pera aí, um segundo. Aí. Com as válvulas de admissão. Com as válvulas de admissão e descarga fechadas, a mistura é comprimida pelo pistão. A vela, então, produz a faísca que dará início à combustão, causando a expansão gasosa que empurra o pistão para baixo. A válvula de descarga é aberta e os gases remanescentes são direcionados para fora pelo escapamento do automóvel. O movimento do pistão é transmitido para os eixos de modo que o carro possa se deslocar. Há também os motores de combustão do tipo diesel, caminhonetes, ônibus e caminhões, em que a diferença mais básica para os motores flex é o fato de que o motor não ter a vela de ignição. A combustão é iniciada espontaneamente com a compressão da mistura formada por ar e vapor de combustível. Em carros antigos, a mistura de ar e combustível era realizada por um dispositivo chamado carburador. Era possível regulá-lo mecanicamente a fim de conseguir a proporção adequada de ar e combustível. Contudo, em 1988 surgiu o primeiro carro com a tecnologia de injeção eletrônica no Brasil, que permitiu um controle mais preciso da proporção de ar e combustível injetados no cilindro. Mas o que pode ocorrer se a quantidade de ar não for adequada? Considere como, por exemplo, um motor abastecido a álcool combustível. A equação que representa a reação de combustão completa do etanol e sua respectiva entalpia padrão de combustão estão representadas a seguir. Combustão completa é o etanol mais 3 gás oxigênio forma 2 gás carbônico mais 3 moléculas de água. Certo, obrigada. Então, aqui ele contou, né, toda a historinha, como que é a combustão completa, né, ele colocou a reação aqui da combustão completa do etanol com gás oxigênio, e, consequentemente, eu tenho a formação, né, do dióxido de carbono e água, e eu tenho um ΔH padrão de formação, né, o padrão é de menos 1.368 kJ. E a combustão incompleta, eu tenho a outra reação aqui, né, da combustão incompleta. Ele aqui está só mostrando, né, a questão, a diferença aqui da reação completa para a reação incompleta. O que tem de diferente com relação à combustão completa para a combustão incompleta? Olhando para as equações químicas que traduzem essas reações.
Pode falar. Pode falar. Estou até apontando já. Na A tipo de diferença são nos reagentes, em que no primeiro você tem É a proporção, né, na verdade, do muda. etanol com o gás oxigênio. Né? Aqui eu tenho 1:3 e aqui eu tenho o quê? 1:2. Então, eu tenho aqui a diferença, né, a proporção, né, são necessários 3 mols do gás oxigênio para cada mol de etanol. Já na combustão incompleta, essa quantidade diminui para o quê? Para 2 mol. Então, é aquela questão da quantidade de matéria, né? Então, eu preciso ter um balanceamento correto, né, para que eu tenha realmente uma reação completa, né? E aí, nesse caso aqui, eu não tenho, por isso eu tenho uma combustão incompleta. E aí, logicamente, a gente gera uma série de situações, né? Nesse caso aqui, eu estou gerando quem? Eu estou gerando dióxido de carbono. No caso da combustão incompleta, eu estou gerando quem? O monóxido de carbono. Qual dessas substâncias é mais poluente para a atmosfera? É o dióxido de carbono ou é o monóxido de carbono? Hã? Quem conheceu o carro movido, né, que você não tinha injeção eletrônica, era o carburador, vocês conheceram? E quando a gente fala aqui, né, 1988, para vocês é muito tempo, né, 1988. Mas vocês conheceram o carro movido, né, que eu tinha aonde era a mistura, né, realizada num dispositivo chamado carburador? Alguém conhece esse tipo de veículo automotor? Aqui? Sim ou sim? Ou sim ou não? Pessoal, bom dia. Hoje é 22 de dezembro. Vocês estão animados para o Natal? Você assim, vocês estão animados ou não? Quem conheceu, gente, carro que eu tinha o carburador? Quem está na sala? Deixa eu só verificar aqui. Assim, Parece que professora, sumiu. só em Ô, filme. Enzo, bom dia. Só Bom em dia. filme? Meu É porque Deus do dele. céu. Não. Nunca viu? Oh, mas eu tô antiga demais. Ô, Enzo, estou te devendo as questões, viu? Eu semana passada fiquei de colocar lá, mas eu tive uma suspeita de Covid, aí eu fiquei concentrada nessa avaliação. Mas, graças a Deus, não estou com Covid. Era Bom, só uma gripe. Mas quando a gente pensa que está com Covid, vou falar, a gente quase morre, né? Psicológico é complicado. Mas eu vou pôr lá as questões para você, tá? Não esqueci, não. É a questão 1 e 4, inclusive está anotado aqui no meu livrinho. Aí acabei envolvendo com médico e papapá. Mas vou fazer. Então, ninguém mais conheceu além de filme? Não? Ah, mas vocês são muito jovens. Mas, enfim, deixa eu contar então para vocês. Quando você ligava o carro, no escapamento dele saía uma fumaça preta, que você passasse o dedo lá por dentro do escapamento dele assim, ó, saía aquele pó. Era igual, por exemplo, né? Quem conhece fogão caipira, já viram fogão caipira assim em cima do telhado da casa onde tem o fogão? Como é que fica as telhas? É tipo um breu, né? É uma penumbra, né? Que é exatamente quem? Né, eu tenho ali a formação do quê? O monóxido de carbono, que é extremamente, né, uma fumaça preta, tá vendo? Que sai do escapamento de alguns, muitas vezes, e é formada pela mistura de poluentes gasosos e particulados. Esses particulados, né, que a gente chama de aerossóis, que são partículas sólidas e líquidas, né? E essas partículas sólidas e líquidas, esses aerossóis, eles têm diferentes tamanhos, essa partícula. Tem partículas que a gente fala que vai de, né, abaixo de 5 micrômetros, né, até 100 micrômetros, né? O particulado fino é aquele que está aí até nos máximos, né, em torno de 2,5 a 5 micrômetros, né? Acima de 10 micrômetros tem uma outra avaliação. Mas, enfim, que é o principal, é o mais nocivo à saúde, tá? E é proveniente da combustão incompleta. Logicamente, ele carrega junto com ele o monóxido de carbono. Então, e é um dos grandes problemas, né, hoje, né, quando nós temos, então, essa
equação aqui, né, essa proporção 1:2 e não 1:3. Ou seja, uma questão, né, de balanceamento e quantidade de matéria para que eu tenha uma eficiência. Se eu tenho 1:3, eu vou ter dióxido de carbono. Se eu tenho 1:2, eu vou ter monóxido de carbono. Tá? Isso é muito importante, né? Questão de saúde, nós estamos vendo aí o problema sério, né? Qual que é a diferença do CO2 do CO? Parece tão simples. CO2, como é que é a molécula do CO2? Como é que é a molécula do CO? Vocês lembram disso? Quimicamente falando, só para a gente recordar aqui. E o que isso tem de diferente que faz com que esse cara fique tão complicado para nós? Uma delas CO2... professor, uma delas é polar e uma delas não é polar. O CO2 é apolar, né? E o CO é polar. Então, o CO2 eu tenho exatamente isso aqui, não é? Lembra? Né? E é uma molécula apolar, como você acabou de falar. E no caso do monóxido de carbono, eu tenho exatamente o quê? Isso aqui, né? Só que, logicamente, o oxigênio e o carbono, o que acontece com o oxigênio e o carbono? E essa terceira ligação, como é que ela se forma? Ele vai... Ou fica só... Ele vai ser, como eu posso dizer, ligar algum tecido de algum ser vivo ou alguma coisa. E ali vai ficar estável. Mas eu só estou lembrando a questão de ligações químicas, né, que a gente estudou. Como é que vocês representariam essa terceira ligação? Como é que ela formaria aqui? É a mesma questão do que do O3, que eu já mostrei para vocês, né? Lembram? O O2 é isso aqui, não é? E como é que forma o O3? Como é que entra o oxigênio aqui? O outro oxigênio. Isso aí eu mostrei em aula presencial. Vocês esqueceram? Lembram? É que eu tenho aqui par de elétrons, não tem par de elétrons? E aqui eu vou ter o quê? Na verdade, o quê? Tenho 2 orbitais semi-preenchidos ainda. Não tem 2 orbitais semi-preenchidos? Um elétron desse vem para um orbital e o outro elétron vem o quê? Para esse outro orbital. Mas é aquele compartilhamento que serve tanto para esse carbono como para esse oxigênio. Né? Nessas condições, logicamente, ele forma, né, didaticamente, a gente representa assim, ó, né? Mas, logicamente, lembrando que o par de elétrons que está formando essa ligação, nada mais é que ele está vindo desse oxigênio que já estava completo e satisfazendo tanto, né, um orbital vazio como o outro. Se você pegar a literatura como a Marta Reis, você vai encontrar assim, ó. Cuidado, que é uma setinha, mas isso já não se usa mais, tá? É a mesma coisa é o ozônio. Eu tenho aqui uma ligação que tem o oxigênio, mas lembrando que o par de elétrons, na verdade, está vindo desse oxigênio e entrando aqui nos orbitais que estão vazios. Mas o que acontece tanto com essa estrutura que está errado, né? Essa estrutura quanto essa. Essas são extremamente reativas. Como nosso amigo acabou de falar, são reativas. Por quê? Porque ela está numa condição intermediária, ela não está completamente estável. E, logicamente, né, isso acontecendo, o que eu tenho? Voltando lá no nosso livro. Eu tenho que esse monóxido de carbono extremamente reativo, né, que é o monóxido... Conseguem ler o que está aqui em rosinha? Acho que eu não consigo aumentar mais, deixa eu ver. Ah, consigo. Só um minutinho agora, deixa eu puxar aqui. Consegue, Lucas, ler para nós? Sim, aquela hora minha internet tinha caído. Desculpa. Ah, tá, desculpa. Esse parágrafo aqui mesmo?
Isso, vamos ler todo esse parágrafo. Depois eu vou destacar exatamente o que está em rosa aqui, que é interessante, questão de Enem, cai direto isso aqui. E aí eu quero que vocês entendam. Então, mas só esse último parágrafo aqui, para a gente fechar essa ideia. Ok. Perceba que, na combustão completa, são necessários 3 mol de gás oxigênio para cada mol de etanol. Já na combustão incompleta, essa quantidade diminui para 2 mol. A diminuição do volume de ar nas combustões incompletas pode fazer com que seja produzido também o monóxido de carbono, como mostrado na equação representada acima. Se a quantidade de gás oxigênio disponível for ainda menor, são formadas, no lugar de monóxido de carbono, partículas de carbono. A fumaça preta que sai do escapamento de alguns veículos muitas vezes é formada pela mistura de poluentes gasosos e partículas nocivas à saúde humana, provenientes da combustão incompleta, contribuindo para a poluição de grandes cidades. Deixa eu só comente que o monóxido de carbono é extremamente tóxico. 34 partes por milhão já podem fazer riscos à saúde, pois liga-se à hemoglobina com afinidade muito maior do que o gás oxigênio. E aí, por quê? Vocês já estudaram isso em biologia? Que o grande vilão, então, né, o monóxido de carbono, porque quando ele liga com... Isso aqui acho que até o professor de biologia já deve ter mostrado um teste que o pessoal gosta de fazer. Pega uma caixinha de sapato, faz um buraquinho nela, com a tampa, né, deixa fechadinha, coloca um ratinho lá dentro, faz só um buraquinho. E aí você liga o seu carro de manhã e coloca aquele buraquinho que se você fez, encaixa no escapamento e deixa lá alguns minutinhos. Depois você tira o ratinho da caixa e você vai observar que o ratinho vai ficar assim, ó, passando a unha no nariz e logo em seguida ele morre. Dependendo, né, de você deixar ali uns 5 minutinhos, ele vai morrer. Por quê? Porque o monóxido de carbono liga-se à hemoglobina com afinidade muito maior que o gás oxigênio. Por que o monóxido de carbono liga com a hemoglobina? A hemoglobina é uma cadeia carbônica, tem carbono. Por que ele vai se ligar com ela com maior facilidade e afinidade que o gás oxigênio? Quem é mais estável? O monóxido de carbono ou o oxigênio, o gás oxigênio? O oxigênio, eu acho. O oxigênio. Então, o oxigênio já está numa condição satisfatória. Agora, o monóxido de carbono, não. Como eu mostrei a ligação lá para vocês ainda há pouco. Então, ele vai se ligar para ter uma maior estabilidade, uma menor energia, e tudo questão energética. E quando ele se liga nessas condições, então, porque ele está instável, isso gera uma maior afinidade com a hemoglobina. E depois que ele formou essa ligação, dificilmente eu consigo romper essa ligação. E aí o ratinho, mesmo na presença de oxigênio, mas ele já não tem hemoglobina para transportar oxigênio suficiente, porque a hemoglobina dele está saturada com monóxido de carbono. E aí ele morre na presença do gás oxigênio, faltando oxigênio. Por isso que ele fica passando a unha lá no nariz. Mas isso tudo está relacionado com aquele tema que nós vimos, ligações químicas, questão de estabilidade, menor energia. Que é a questão de energia envolvida em uma reação química. Tudo bem, pessoal? Está claro isso? Professora, eu só perguntar Sim, uma pode coisa. falar. Uhum. Você conhece algum método inovador para retirar o dióxido de carbono e o monóxido de carbono do ar? Método inovador para eu retirar o monóxido de carbono do ar? Não, o que é inovador nós temos, né, é a própria natureza, que ela consegue, né, se nós deixarmos, né, vou te falar um método inovador que a gente está tendo, só que as pessoas, né, o ser humano ainda está muito complicado, mas esse ano, com certeza, a poluição atmosférica
teve uma queda. Por quê? Porque muitas pessoas pararam de circular com veículos automotores. Esse é um método inovador. Conforme nós paramos de poluir, né, e damos um tempo, a própria natureza, os processos, né, de troca gasosa, hidrosfera, litrosfera e atmosfera, faz com que isso vá diminuindo essa carga. O fato de vocês estarem aí assistindo aula em casa, e eu estou aqui, né, dando aula para vocês em casa, quanto de monóxido de carbono nós eliminamos da atmosfera? Esse, para mim, é um método inovador. Certo? Respondi a sua pergunta? É certo. Né? Isso é algo muito importante hoje. Bom, então, falando, essa é a introdução com relação a esse tema variação de entalpia, como calcular isso quando nós pensamos em reações, né, que nós não conseguimos sintetizar em laboratório. Então, como eu falei, a gente tem, né, a entalpia padrão de formação de algumas substâncias. E aí, a partir dessa entalpia padrão de formação, é que nós vamos estar fazendo o cálculo. Então, eu vou voltar lá para a nossa lousa agora. Tá aqui, até aqui o livro foi ok, tranquilo? Então, vou aumentar aqui para a gente dar sequência. Porque não tem nada mais... Quem perguntou isso aí para mim foi quem? Sobre o dióxido de carbono no ar? Isso. A FIA. Pois é. Então, nosso amigo Lucas, não, né? Quem é? Luiz Guilherme. Luiz Guilherme. Então, Luiz Guilherme, hoje, né, o que a gente tem que, em mais concreto em mãos é isso. A gente tem que realmente diminuir essa carga de poluente na atmosfera, porque ela mesma encarrega de fazer o resto. As reações nessas trocas que acontecem nesses 3 compartimentos. Mas o grande problema é que cada vez mais nós temos aumentado. Então, esse ano foi um ano atípico que a gente realmente conseguiu diminuir, porque, né, nós estamos tendo uma transição aí em mudança de hábitos. E isso é de extrema importância, né, para a sobrevivência desse planeta. Às vezes a gente tem questionado muito essa questão aí desse vírus que apareceu, né? Mas tem tudo nessa vida, como eu sempre digo, tem um lado positivo e tem um lado negativo. Esse é um dos lados positivos. Logicamente que ligado a isso teve vários, né, transtornos e muito lado negativo também. Química 2 aqui, senão paguei aqui. Bom, mas vamos lá. Equação termoquímica. Aqui nós temos uma equação, eu acho que eu já até tinha começado a comentar isso aqui, mas vou lá, né? Até aqui nós entendemos, então, vamos buscar um mecanismo, como calcular a variação de entalpia de uma reação que não é possível ser produzida em laboratório, ou que não é viável economicamente ser sintetizada em laboratório. Aqui nós temos a molécula da água oxigenada, e a decomposição da água oxigenada, nós temos molécula de água e molécula do gás oxigênio. 2 mols de água oxigenada, no estado aquoso, produz 2 mols da molécula de água líquida e 1 mol do gás oxigênio. E tem uma variação de entalpia de menos 196 kJ por mol. Essa é a equação química que representa essa variação de energia na decomposição da água oxigenada. Eu estou liberando calor ou estou absorvendo calor? Liberando, porque o sinal não é negativo. Isso. Então, é um processo endotérmico ou é um processo exotérmico? Exotérmico.
É exotérmico, estou liberando calor. Quando eu escrevo, né, essa equação química que representa essa reação de decomposição, eu nunca posso esquecer disso aqui, de balancear a equação. O que é balancear a equação? É eu saber que a mesma quantidade de matéria que eu tenho no meu reagente, hoje eu tô que eu tenho no meu reagente, eu tenho que tê-la aonde? No meu produto. Certo? Então, quando eu olho, né, quantidade de hidrogênio que eu tenho no meu reagente, quanto eu tenho? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Oxigênio, quantos oxigênios eu tenho? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 2 com 2, 4. Então, eu tenho 4 oxigênio no reagente, eu tenho 4 oxigênio no produto. Então, a minha equação química está balanceada. A estequiometria da reação tem que ser sempre, né, confirmada. É aquele princípio, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, se eu tenho uma determinada quantidade de hidrogênio no reagente, eu tenho que ter ela no produto. Indicar os estados físicos, os estados de agregação, tanto dos reagentes quanto do produto. Porque ele fez aqui, ó, água oxigenada, estado aquoso, água, estado líquido, o gás oxigênio, estado gasoso. Então, eu não posso esquecer de indicar qual estado de agregação. E revelar o ΔH da reação. O ΔH da reação, né, dessa reação, é 196 kJ por mol. Por mol. Tudo bem? Até aqui? Quando eu vou representar uma equação termoquímica de uma reação química, aumentando aqui. Pessoal, vocês estão com vontade que chegue o Natal? Eu quero dar adeus para 2020 logo, professora. 2021? Sim, chegar em 2021 logo. É. Por quê? Você acha que 2021 vai ser mais tranquilo? Assim esperamos. Vocês estão com vontade de aula presencial ou vocês estão gostando desse estilo de aula? É só uma curiosidade minha. Presencial que a gente quer. Presencial? Não gostar desse procedimento de aula online, então. Eu gostava do presencial, eu também gostava muito quando você levava a gente no laboratório. O laboratório é sempre bom, né? Sempre interessante. Sem dúvida. Mas vamos lá, né? Por agora é o que temos, então vamos lá. Então, entalpia das reações químicas. Pessoal, bom dia. Acho que só tem 2 alunos aqui, ou 3. Os outros estão... Esse é o problema, né, dessas aulas online. Bom, entalpia das reações químicas. Como avaliar isso? Entalpia de formação. Opa! Calor liberado ou absorvido. Isso nós já sabemos. Pode liberar ou pode absorver. Na formação de um mol de uma substância a partir de uma substância simples no estado padrão, com o H padrão igual a zero. Isso nós já tínhamos falado também. Não tínhamos falado? Foi a última coisa que a gente falou. Bom, ele deu uma reação, uma equação que representa uma reação química. O gás hidrogênio, né, mais o gás oxigênio, produzindo água. Então, aqui é uma reação de síntese de quem? De água. Posso produzir água, né, a partir de quem? Hidrogênio e oxigênio. 1 mol do gás hidrogênio mais meio mol do gás oxigênio produz 1 mol de água. Partindo, logicamente, do hidrogênio gasoso, lógico, né, do oxigênio também no estado gasoso, e eu tenho um ΔH de quanto? De menos 286 kJ por mol. Também é um processo que exotérmico, né? Dessa forma, né, a gente tem uma tabela de entalpias padrão, de formação. Então, eu tenho as entalpias já tabeladas, as entalpias padrão.
de determinadas substâncias. Como nem todas as equações químicas possuem seus valores de ΔH determinados, a gente pode determinar a partir daqueles que já foram calculados. Como? A gente já sabe, a gente já estudou isso aqui, que o ΔH de uma reação global é o que significa essa letra aqui, essa letra grega? Ela representa o quê? Alguém sabe dizer lá na matemática? É um somatório. É uma soma grande. Somatório. É uma Isso, soma, então é para encurtar uma soma. Exatamente, é um somatório da variação da entalpia de formação do produto menos um somatório da variação da entalpia de formação do reagente, porque a gente já tinha avaliado que o ΔH, onde estava aqui bem claro para nós, deixa eu ver aqui, lá atrás, a gente mostrou isso para vocês, que o ΔH era o quê? Era a variação de entalpia, a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Tinha até colocado essa equaçãozinha aqui para vocês, não foi? Do gás hidrogênio mais o gás oxigênio formando a molécula de água. E nós falamos que era a entalpia a variação de entalpia era a entalpia do produto menos a entalpia dos reagentes. Bom, então, agora entrou essa outra informação, que é o somatório. A variação de entalpia de uma reação global é o somatório da variação de entalpia de formação do produto menos o somatório da variação da entalpia dos reagentes. Ok? Ok? Isso aqui é muito importante. Então, vamos deixar isso aqui. Daqui a pouco a gente volta. E aí, nós temos aqui... Deixa eu só puxar aqui um pouquinho. Tá? Uma tabela. Entalpia padrão de formação de alguma substância no estado padrão. Logicamente, eu não posso esquecer, quando eu falo no estado padrão, com relação à temperatura e pressão. Eu considero a temperatura de 25 graus Celsius e a pressão de 1 atm. Então, nessas condições, né, por exemplo, a substância gás carbônico, né, que forma CO2, a variação de entalpia de formação padrão, né, em quilojoules por mol, é de menos 394. E aí vem gás etileno, acetileno, etanol, Professora, água. Sim. uma dúvida. Condições normais de temperatura e pressão, aquela CNTP. CNTP, ela TP. é, Condições ela normais de é, temperatura e pressão. ela é essa temperatura e essa pressão ou ela é 0 graus Celsius? Não, é essa temperatura aqui. Quando eu falo em condições normais de temperatura e pressão, estou falando em 25 graus Celsius. Pressão de 1 atm. Ok. Certo? Então, ó, eu estou aqui, então, trabalhando, né? Isso aqui já está calculado, já foi experimentalmente realizado, já foi mensurado, e aí nós temos uma tabela, né? A substância, nas condições normais de temperatura e pressão, eu tenho a variação de entalpia de formação padrão, né? Os valores já, para quilojoules por mol. Importante essa questão aqui, ó, mol. Tá? É esse valor, né, 394 quilojoules por mol de CO2, 227 positivo quilojoules por mol de gás acetileno, e assim por diante. Tá? Ok? Bom, e o que isso vai nos ajudar? Né? Isso vai nos ajudar a calcular aquilo que não está tabelado. E é isso que nós vamos aprender. Calculando, então... Epa. Apertei o que não deveria, só um minutinho. Quando a gente aperta que não deve, né? O bom disso aqui é que a gente tem
as nossas aulas aqui. E acabo fechando, mas voltando. O que está gravado. Voltando aqui, voltando aqui. Mas, professora, Certo? Oi? a entalpia de formação de um composto ela é sempre igual ou vai depender dos compostos, reagentes que formaram esse produto? Não, eu vou, do composto, eu vou ter os seus reagentes, e eu vou calcular ela a partir dos seus reagentes, certo? Agora, eu tenho, né, as entalpias particulares de ligação de cada substância, a ligação entre os átomos para formar, não é? Eu entendi a sua pergunta, a gente já vai chegar lá, mas de antemão, eu vou calcular ela dependendo das condições que eu tenho, determinados compostos. Agora, eu tenho já reações ou compostos que já foram calculadas naquelas condições de temperatura e pressão. E eu posso utilizá-las para calcular outras como referência. Bom, o cálculo da entalpia de decomposição da água oxigenada. Nós falamos lá anteriormente, né? A água oxigenada produz a água e o gás oxigênio. Bom, a variação de entalpia da reação, então é o somatório da entalpia padrão, da variação de entalpia de formação do produto, menos o somatório da variação de entalpia de formação do reagente. E aí, eu vou lá nos valores que eu tenho tabelado. Ó, a variação de entalpia é igual 2, água. A água é qual o valor? A água, qual que é o valor? Menos 286 kJ por mol. Então, 1 mol de água é menos 286. Mas, eu tenho só 1 mol de água nessa equação química aqui? Eu tenho 2 mols de água. Então, eu tenho que multiplicar pela quantidade de matéria. É isso que eu estou fazendo. Então, eu multiplico pelo 2. Mais, quantos mols de gás oxigênio que eu tenho aqui? Quando não aparece nada, significa que eu tenho o quê? 1. Aí, professora, por que colocou 0 aqui? Nessa entalpia de formação, né, no caso o oxigênio é o nosso produto. Por que foi colocado 0? O 1 é porque eu tenho 1 mol de oxigênio. Então, tá aqui o 1 multiplicando. Da mesma forma que eu tinha 2 de água, eu multipliquei pelo 2 mol de água. Eu estou pegando esse somatório aqui, gente, ó, isso aqui, não é do produto? Formação do produto? Então, eu estou calculando em cima do produto. Tá certo? Tá claro isso? Agora a pergunta é, por que eu coloquei 0 aqui? Alguém sabe me responder? É porque essa é a forma alotrópica mais estável do oxigênio? Vou voltar aqui. Onde está? O calor liberado ou absorvido na formação de 1 mol de uma substância a partir de substâncias simples no estado padrão, como, né, o H, a entalpia padrão, ela é igual a 0. Isso eu mostrei para vocês também lá anteriormente. Deixa eu ver onde eu mostrei. Aqui, a entalpia padrão, né? É a entalpia de uma substância no seu estado padrão. Por convenção, toda substância simples no estado padrão possui entalpia igual a 0. Substância simples. Isso é uma convenção, né? Que é o seu estado, logicamente, mais estável. E eu considero, então, essa energia próxima de 0 e para efeito de cálculo é 0. Então, lá, voltando ao que nós tínhamos mostrado aqui, quem nós temos aqui o oxigênio? O gás oxigênio é uma substância simples ou é uma substância composta? Simples. Simples.
A molécula de água é uma substância simples ou uma substância composta? Composta. Qual que é a diferença entre substância simples para substância composta? A substância composta ela é formada por mais de um tipo de átomos, enquanto que a substância simples ela é formada por átomos puros. Exatamente, só um tipo de átomo, né? Então, toda vez que você tiver substância simples, você já sabe que vai ser zero. Bom, usando a equação, menos, então esse menos veio da onde? Da equação aqui, esse menos aqui. Novamente, agora eu vou para onde? Para a formação dos, a variação de entalpia de formação dos reagentes. Quem é meu reagente? A água oxigenada. Mas quantos mols de água oxigenada eu tenho? 2 mols. Então, eu coloco 2 vezes o quê? A entalpia padrão de formação da água oxigenada. A água oxigenada, eu tenho ela aqui, não tem, né? H2O, aqui, estou ficando, peróxido de hidrogênio. Qual que é o valor? Menos 188. Então, vou lá, menos 188. E aí é só resolver a equaçãozinha matemática, né? E eu vou ter, então, o meu valor de o quê? Menos 196 kJ por mol. Que é o quê? A variação de entalpia desta reação. Ela é de menos 196 kJ por mol. Certo? Então, eu não tinha, né, o valor da variação de entalpia da decomposição da água oxigenada, mas eu tenho como calcular esse valor a partir das entalpias padrão de formação, tanto das substâncias envolvidas. Como que eu faço? A variação de entalpia da reação é igual ao somatório da variação de entalpia de formação dos produtos menos o somatório da variação de entalpia da formação dos reagentes. Eu monto uma equação matemática e calculo, então, a variação de entalpia da minha reação, baseado numa tabela das entalpias de formação. Sim ou não? Entendido? Ou alguma dúvida aqui? Pessoal, bom dia, bom dia. Parece que hoje está difícil, tá? Bom dia. Tá tudo bem, professor. Deu para entender. Tá tudo bem, Enzo? Sim. Já tranquilo? Tá bom. Não ouço mais, é meu amigo Frederico. O Federico ele não tá conseguindo falar agora porque tá tendo uma construção lá na casa dele. Aí se ele abrir o microfone vai ser um barulho enorme. Coitado, então tá difícil para ele assistir aula também. Aqui também estava tendo uma aqui, construção em cima do meu apartamento. Teve uns dias que foi muito triste da aula, mas agora melhorou, graças a Deus. Bom, então tudo bem. Então vamos lá. Entalpia das reações químicas, né? Entalpia de combustão. Nós já falamos sobre isso lá no texto que acabamos de ver, né? Que é a energia liberada na combustão completa de um mol de uma substância no estado padrão. Né? As reações de combustão são aquelas em que o combustível reage com gás oxigênio, que é o comburente. Todas as reações de combustão possuem entalpia negativa. Vocês concordam com isso ou não? Por quê? Porque é uma reação de combustão como produto algo mais estável. Então acaba liberando energia. Exatamente. Então, estou liberando energia, né? Então, é exatamente isso aqui que o texto estava querendo colocar para nós, tá? Ok? Bom, e fechando aqui, a gente vai fechar isso aqui. Lucas, lê para nós essa atenção aqui que é interessante. Atenção. Cadê o nosso amigo Lucas? Enzo, lê para nós. Não sei, o Lucas talvez está com problema na internet. Ok. Atenção, a reação entre os gases N2 e O2 no ar
provocada pela passagem de raios durante tempestades na atmosfera não deve ser classificada como combustão, uma vez que o processo absorve energia. Olha que interessante, isso também é questão de Enem, né? O cara vem, coloca exatamente isso aqui e fala que é uma reação de combustão, né? E aí você vai, né, e marca lá, que é uma reação de combustão. Tem que estar tudo certinho, né? Só tem essa questão aqui, considerando uma reação de combustão do gás N2 com O2, formação do dióxido de nitrogênio com ΔH, de tá. E aí só está errado essa palavra aqui, né? Não deve ser classificada como combustão. Uma vez que eu não estou liberando energia, eu estou o quê? Absorvendo energia. E reações de combustão são aquelas que liberam energia. Certo? Então, isso aqui foi só uma alerta, que isso muitas vezes os alunos acham, né? E olha aqui, a entalpia, né? A variação de entalpia dessa reação, ela é de quê? Mais 180 kJ por mol. Ok? Então, é quando eu tenho essa formação aqui, ó, do monóxido de nitrogênio a partir do dióxido de nitrogênio e do dióxido de oxigênio, ou seja, do gás nitrogênio e do gás oxigênio. Ok? Nós já falamos aqui também, acho que isso aqui eu estou só repetindo. Eu já vou para marcar os exercícios. Só estou reforçando isso aqui. Nós já falamos, para eu poder marcar os exercícios para vocês. Bom, energia de ligação. O que seria isso? Energia de ligação. Já está, né? Eu tenho, quando nós estudamos ligações químicas, nós comentamos, né, a energia de ionização. Vocês lembram o que era a energia de ionização? A energia necessária para tirar um elétron da camada de valência ou de camadas mais internas. Exatamente, né? Nas condições também gasosa, não é isso? Pressão, tinha todas essas condições também para que isso acontecesse. A mesma coisa, a energia de ligação é energia absorvida na quebra de um mol de ligações. Então, em um mol de ligações, logicamente obedecendo essas condições, né, normais de temperatura e pressão. Nos reagentes acontece quebra de ligações. Assim, o processo é endotérmico. Então, eu tenho uma ligação química e eu vou quebrar essa ligação química. Certo? Quebrar essa ligação química, né? Eu posso ter dois tipos de quebra. Eu posso ter uma quebra que a gente fala homólise, igual, ou eu posso ter uma quebra, uma heterólise, onde o par de elétrons sai juntos, onde eu posso quebrar esse par de elétrons aqui ao meio. Então, homólise, heterólise, que vocês vão falar muito isso lá na química orgânica. Mas, enfim, quando eu estou falando de reagentes e acontece essas quebras de ligações, é um processo endotérmico. Ou seja, para eu quebrar isso, eu estou o quê? Absorvendo energia? Para eu quebrar essa ligação? Ou eu estou liberando energia para eu quebrar a ligação? Quando eu vou quebrar a minha ligação, eu vou absorver energia ou eu vou liberar energia? Absorver. Vou absorver. Por que eu tenho que absorver energia? Se eu tenho uma ligação aqui, ó, hidrogênio, hidrogênio. Para eu quebrar essa ligação, seja num processo de homólise, ou seja num processo de heterólise.
Eu vou ter que absorver energia ou vou ter que liberar energia? Hein, pessoal? E por quê? Por quê? Gente, Natal é ainda depois de amanhã. Tá difícil, hein? Vocês estão cansados, né? Porque tem que absorver energia porque é uma ligação estável, é a molécula de gás. Exatamente, Hidrogênio né? é bem muito estável. Quando eu formo ligações químicas, qual que era o princípio para eu formar ligação química? Os compostos, os átomos se ligam para quê? Para ter uma maior energia, uma menor energia. Uma menor energia e uma maior estabilidade. Então, se eu vou quebrar a ligação, eu vou ter que fornecer energia. Porque está numa condição de quê? De estabilidade. Então, eu tenho que fornecer para eu quebrar. Né? Porque eu já estou estável aqui, eu quero continuar aqui. É igual você estar sentado aí, tranquilo, aí deitado. Para você levantar aí na sua cama e assistir a minha aula, a sua mãe tem que dar um cafezinho aí para você levantar, tem que absorver energia. Você não libera energia, você tem que absorver para você sair dessa condição de estabilidade. Né? Então, nesse caso, é um processo que endotérmico, um ΔH maior que zero. E nos produtos? Quando eu tenho a formação das ligações. Porque no reagente eu não quebro a ligação, e no produto eu não formo ligação de novo. Aí é o contrário, a formações de ligações é um processo que é exotérmico, eu libero energia porque eu vou para uma condição mais estável. Então, eu tenho um ΔH o quê? Menor que zero. Isso aqui é só você raciocinar no sentido de formação de ligações químicas. Tá claro isso? Então, ó, para determinar a variação de entalpia das reações, somamos todas as entalpias das ligações quebradas e formadas. Certo? Lembrando que quando eu estou quebrando, eu estou o quê? Absorvendo. Quando eu estou formando, eu estou o quê? Liberando. Sim ou não? Sim ou sim? Sim, né? Eu ia entrar nesse aqui, mas então... Eu vou pedir aos senhores, né? Ó, no livro de vocês, está exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. Até a página... Eu vou pegar aqui, eu acho que eu não marquei. Vocês vão fazer agora, nos dias de folga, que a gente não está de férias, né, gente? A gente está de recesso. Esse recesso já está me cansando. Começa, para. É muito difícil engatilhar assim. Página 95. Eu tinha marcado 95? Acho que não, né? E Professora, não teria 96. como a senhora deixar para isso depois do recesso, não? Não, é só a página 95 e 96. São só 9 exercícios. O número de exercícios são 9. 9 exercícios. Tá? Você não vai sofrer, não. Te garanto. E eu vou colocar lá na plataforma Moodle uma historinha sobre RES. Quem quiser ler a historinha sobre RES, que começa na página 100 do livro de vocês. Eu vou colocar lá uma historinha sobre RES. E aí, para a gente, a partir de janeiro, né, dia 13 de janeiro, eu acho que a gente retorna novamente, começar daqui, falando de RES. Tá? Até aqui, pessoal, há alguma dúvida, alguma dificuldade? Esses exercícios aqui são só de fixação do que nós já comentamos. Só isso. Não tem nada de
de espetacular, não. Eu gostaria que vocês executassem exatamente para fixação. Tudo bem? Há alguma dúvida, alguma dificuldade? E aí, quando a gente retorna em janeiro, eu estou devendo uma aula para vocês. Eu vou pedir vocês, depois que se organiza aí qual seria a melhor data para os senhores, para que eu possa fazer essa reposição. Eu acho que a online síncrona, ela é melhor do que a síncrona. Essa é a minha percepção. Não sei se os senhores também acham assim. Eu, pelo menos, prefiro. Então, a gente faria essa reposição. Pode ser assim, colegas? Bom dia, bom dia. Deixa eu só baixar a lista de presença. Pode ser? Sim ou sim? Posso parar a gravação? Alguém quer fazer alguma observação? Acredito que pode. Posso? Ok, então. Então, combinado assim? Pode ser? Então, ó, para os senhores, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, se Deus quiser. O ano que vem vai ser bem melhor que 2020, se Deus quiser. Né? Mas não podemos lamentar, porque 2020 também fez nós melhor, né? Nós aprendemos muitas coisas. Uma delas é com relação à qualidade do ar. Então, faz parte do processo de aprendizado. Posso, então, finalizar aqui, finalizando. E se alguém não tem